Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho diário. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 10, versículos do 32 ao 45. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedes. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo, com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes a tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs, que belíssimo evangelho, extremamente grande, extenso, e a gente poderia estar aqui fazendo um programa de uma meditação aqui de umas meia hora. Mas eu quero me atentar aqui a alguns pontos, começando aqui do final para o início. Primeiro, que é o que nosso Jesus Cristo diz aqui, ó. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para a salvação de muitos. Como é que ele começa o Evangelho? Narrando aos seus discípulos. Perceba que nosso Jesus Cristo, que Deus, ele não escondeu e não esconde nada para nós. Ele sempre está falando a verdade, revelando a nós tudo o que ele deveria fazer e tudo como nós devemos caminhar com ele. Ele narra a sua paixão, ele chama os seus 12, que ele escolheu primeiro, e vai ali detalhando como ele vai ser morto. Ou seja, é esse ato de amor que Deus veio ao mundo para amar tanto ao homem que ele finaliza esse evangelho dizendo: o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Ele veio para dar a vida. Eu vim para dar a vida em salvação de muitos. Nós devemos estar atentos a isso porque aqui é o cerne de toda a questão humana, o sacrifício de amor de nosso Jesus Cristo, de Deus, por nós. Só isso aqui já bastaria para todos nós que cremos em nosso Jesus Cristo, principalmente eu digo nós cristãos católicos, apostólico romano, porque essa igreja foi fundada por ele. Nós temos a primazia de assumir esse compromisso de honrar a morte de nosso Jesus Cristo e honrar de todas as formas possíveis, de meditarmos dia e noite esse ato de amor. Não existe nada no mundo mais precioso do que a morte de nosso Jesus Cristo na cruz. Não existe. Nenhum outro líder, ninguém pôde e poderá fazer o que nosso Jesus Cristo fez. Por quê? Porque ele é o único Deus vivo
Ele é o único que poderia e pode comprar a nossa alma. Nós estávamos, meus irmãos, a partir do momento que nós aceitamos o fruto de Satanás, o fruto aqui não é representação da questão da maçã ou de qualquer outro fruto, mas o fruto, o pecado, né? Esse é o significado, né? Satanás concedeu a gente o pecado, né? E nós aceitamos, né? Concedeu não, ele ofereceu, não concede nada. Ele ofereceu a nós o pecado e nós aceitamos, nossas almas estavam condenadas. O céu estava fechado para nós. E nosso Jesus Cristo vem e salva a gente com esse ato da cruz. E ele revela aos seus o porquê que ele está aqui no mundo, porquê que ele veio ao mundo para poder dar a vida por todos nós. Esse é o maior ato de amor que nós não devemos esquecer nunca do que nosso Jesus Cristo fez por cada um de nós. E por fim, pegando a explicação do Padre Paulo, eu estava escutando a homilia dele, ele atentou-se ao pedido de João e Tiago, né, os filhos de Zebedeu, e ele disse na explicação dele que os discípulos aqui faz um pedido egoísta, porque, e ele ainda diz que bravateiro, que quando nosso Jesus Cristo fala para eles, acaso podereis beber do cálice que eu vou beber? E eles, sim, Senhor, beberemos, né? E aí, Padre Paulo faz uma ligação com também a resposta que São Pedro deu a nosso Jesus Cristo quando ali ele diz que Jesus é o Messias, né? E aí Jesus enaltece ele falando que tal coisa que te foi revelada não foi coisa humana, mas do meu Pai. E aí nosso Senhor Jesus Cristo começa a falar justamente da morte dele, e Pedro puxa ele do lado e diz, Senhor, tal coisa não te aconteça. E aí nosso Senhor Jesus Cristo faz o quê? Afasta-te de mim, Satanás. Tu não pensa as coisas de Deus, mas as coisas do homem. E aí São Pedro diz, Senhor, eu estarei contigo até o último momento, né? Eu não vou te renegar nunca. E Jesus fala para Pedro, né? Que hoje mesmo o galo vai cantar 3 vezes. Antes do galo cantar 3 vezes, tu me renegarás. Então, ali na última ceia, né? Na verdade, o caso foi isso. Aí o Padre Paulo vai explicando que essas bravatas, muitas vezes, a gente faz com Deus porque a gente não quer sofrer. Nós não queremos passar pelo sofrimento. E todo aquele que segue a nosso Jesus Cristo, algum momento vai ter que passar pelo sofrimento. Ou vários momentos. Se o mestre, como ele falou aqui, ó, eu vim para servir, não para ser servido, nós todos temos também que servir. E muitas vezes servir vai servir em sofrimento. Muitas vezes iremos passar por situações que a gente não quer passar. Mas um verdadeiro, fiel seguidor de nosso Jesus Cristo, como diz Santa Gemma Galgani, quer aprender a amar? Aprende primeiro a sofrer por Jesus. Esse é a primeira lição de quem realmente ama nosso Jesus Cristo. Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe. Que a Virgem Maria, São José, Santa Gemma Galgani intercedam por cada um de nós.